Unter anderem ebenfalls revolutionär. O tema que eu vou falar é sobre realidades diferentes. Então, relativamente às realidades diferentes e àquilo que eu tinha vindo a falar nos últimos dias, nós falamos sobre os mundos diferentes, e quando eu falei naquele primeiro mundo louco em que nós podíamos achar que a loucura não é assim tão má, mas integrá-la como parte da nossa forma de viver e termos momentos de loucura, e isso é importante para o nosso desenvolvimento e para conseguirmos, de certa forma, evoluir e questionar. Mas, acima de tudo, esses momentos de loucura vão trazer uma coisa, que é o choque com a realidade do outro. Quando nós somos loucos, nós questionamos e normalmente, e como outro dia eu falava, nós não estamos habituados a questionar, nós temos as idades de questionar. Não é? Assim, há a idade do porquê. Fora isso, depois, então, já não interessa muito porque estamos todos padronizados. Habituámos-nos a viver neste contexto de padrão, de todos estarmos embutidos na tal normalidade que não é normal, porque todos somos diferentes e é-nos dito sempre isso. Todos somos diferentes, todos temos diferentes níveis de aprendizagem, todos temos diferentes maneiras de comunicar, todos temos jeitos diferentes para artes diferentes, ou todos temos jeitos diferentes para realizar as coisas, não é? Até a nível de inteligência, todos temos inteligências diferentes. E quando isto é dito, na prática não é executado. A sociedade não está, não permite que sejamos muito diferentes, porque ao sermos muito diferentes vamos provocar muita coisa. E então nós habituámos-nos a não estar loucos, não é? A não sermos loucos. Quando questionamos o que realmente é e que realidade é esta, minha ou não, nós ficamos expostos ao julgamento do outro e ao julgamento do então, mas isso não é assim, não é? Essa realidade não existe, essa realidade é tua, portanto, isso não acontece. E esta coisa de realidade acaba por ir bater, entre aspas, com aquela questão de vivências, não é? Todas. A forma como nós interpretamos as coisas é interna. Então, digamos que o nosso mundo é dentro de nós. Nós vivemos no mundo de todos, um mundo que é nosso, com as nossas experiências. E não estarmos de acordo ou não estarmos concordantes com a opinião do outro não quer dizer que estejamos contra, não quer dizer que estejamos num mundo que só o nosso tem razão, simplesmente são realidades diferentes, porque têm experiências de vida diferentes e serão situações que estão a ser vividas de maneira diferente. Assim, quando nós nos permitimos questionar ou nos permitimos perceber que o mundo é feito de diferentes realidades, e se nós pensarmos em quantas pessoas existem no mundo, nós vamos perceber o quanto de possibilidades existem. E falar em possibilidades é pensar então numa questão infinita, porque se todas as pessoas são diferentes e se todas as possibilidades de realidade existem, ainda estão outras tantas pessoas por nascer. Então, poderíamos dizer que
a realidade e a possibilidade de realidade daquilo que acontece é infinita. Não tínhamos de nos prender ao que me disseram para fazer, ao que me obrigaram ou que me disseram. Bom dia, Andreia! Desta vez vi o comentário. Não há aquele ponto de nós olharmos e dizermos que tudo o que é para mim tem de ser obrigatoriamente para o outro. E voltando à questão das realidades, porque quando nós pomos a questão de cada ser traz uma realidade em si, nós temos a tal linha de infinitas possibilidades, porque há seres antes e seres depois, e estamos aqui na tal linha de tempo do infinito. Há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, tal como nós, também os animais e também aquelas questões todas do ser vivo, que em si acarreta experiências, não é? Já vimos que as plantas, quando se põe música, quando se fala para elas, as plantas crescem mais vivas. Os animais conseguem ter afetos, não são só selvagens, não são só indomáveis, eles também demonstram afetos, demonstram a ligação. Não é? Agora, cada vez mais, então aparece com aquela coisa de sermos veganos e a proibição dos animais dos circos. Há cada vez mais associações que tomam conta dos animais, e então de vez em quando vem um touro, ou de vez em quando vem, né? Outro dia eu vi um vídeo que era da vaca que jogava a bola, e isso traz aquela coisa de, ok, então a vaca também pode ter sentimentos, não é só... eu às vezes questiono-me se será todos os animais a terem essa coisa dos sentimentos, ou quais animais é que a gente vê que têm ou não sentimentos. Outro dia vi uma fotografia de uma senhora que tinha um caracol gigante, e ele é enorme. Ela tinha na mão assim, portanto a concha era assim, e ela era enorme. E eu pensei, mas quem quer um caracol como animal de estimação? Porque normalmente a gente pensa num animal de estimação como algo que é querido. Mas o caracol, e eu pensei, mas ele demonstrará afeto. Porque era uma coisa que a mim me intrigava quando eu tinha peixe. Não há, não há uma demonstração de afeto do peixe. Pelo menos eu não via. Né? Às vezes também pode ser isso, e eu não estar a ver, porque é a minha realidade. Eu estou à espera de determinada demonstração de afeto, ou de determinada exposição, e depois eu não consigo reconhecer o que não conheço. Não é? Quase como diziam no Brasil, não é? Que quando chegaram lá os navegadores portugueses, eles não os viram, porque não sabiam o que eram os navios. Então, quando entraram, eles não reconheceram e de repente caíram ali pessoas no chão. Isto às vezes é aquela coisa de não percebermos o que. Olá, Tânia! É a questão de não percebermos as realidades dos outros porque não as experimentamos. Daí aquela coisa de nós facilmente assimilamos algum conhecimento quando temos uma situação que nos aproxima de alguma vivência. Quando nós olhamos e reconhecemos, e por isso nem sempre estamos habilitados, se assim se poderá dizer, a reconhecer aquilo que nos estão a dizer. Ou melhor, a perceber o que nos estão a dizer. Porque há alturas, e esta é a tal questão da altura certa, há uma altura certa para tudo. Há a altura certa para nós encaixarmos aquela pessoa na nossa vida, porque aquela pessoa apareceu na nossa vida não é por acaso, porque aquela situação apareceu na nossa vida não é por acaso. Quando nós nos deparamos com determinada situação, ela traz, se calhar, a possibilidade de nós estarmos capazes de perceber alguma coisa que não fomos capazes até aí. Se calhar a história do caracol que eu contei há bocado é por aí. Se calhar eu acho que os animais até... Os insetos também podem ter sentimentos. Não vou pensar muito por aí agora. Vou pensar só que são realidades diferentes. Porque se eu pensar que uma mosca tem sentimentos, é estranho. Mas isso é giro.
Aquela série dos minúsculos que dá na televisão, eu adoro, porque é engraçado como nós podemos brincar com as imagenzinhas dos insetos, imaginar como é que eles fazem entre si, e aquilo é jogar um bocadinho com a nossa realidade, o que nós costumamos fazer, o que nós costumamos dizer, e pô-la nos insetos. Mas pensar que possa haver aquele tipo de vivência dos insetos é engraçado, é as brincadeiras. Agora, eu acho que sim, que os animais e as plantas têm a tal questão energética que nós passamos, de energia. Eu acho que eles recebem como nós recebemos e eles também vibram as emoções. Portanto, de alguma forma, isto agora está a associar a uma coisa que eu vi ontem, que era sobre a energia que nós temos em casa, ou aquilo que nós temos, que nós emanamos, os insetos que entram em casa, têm a ver com essa energia. E vai bater um bocadinho aí. Às vezes a gente diz, vemos aranhas é porque vem dinheiro, é porque não é? Ou então, ontem, nessa coisa dos insetos que eu vi, diziam que as baratas apareciam, por exemplo, em ambientes negativos. Em ambientes que têm muita carga negativa, que não têm, tem aquela densidade de pensamentos negativos, de não querer andar para a frente, bloquear. E dizia, por exemplo, quando tem a questão, por exemplo, das libelinhas, que as libelinhas trazem a parte espiritual, tipo a benção da coisa, as andorinhas também trazem coisas boas, porque depois da gente ver e associar, e depois ser mais do que uma vez, nós associamos aquela coisa de, ok, é mesmo assim. Mas é engraçado que na maior parte do tempo a nossa mente está ocupada com outras coisas e nós não nos vamos apercebendo de tudo isto, não é? Então é interessante a gente começar a parar e perceber se calhar aquilo que nos aparece e a realidade que temos e como estão a acontecer as coisas. Deixa eu ver. Tânia estava aqui a escrever da tartaruga. As tartarugas que tive apreciavam o modo de estar e sentimento para com os outros. Uma delas tinha o sentimento de mãe. Deixava que os outros fossem comer primeiro. E eram todos a mesma idade. Pois eu sinto isso. Por exemplo, nos meus gatos, cada um tem a sua personalidade. São personalidades muito distintas. E dentro das personalidades, depois a forma como encaixam connosco também é assim, também é diferente. A personalidade deles com pessoas estranhas é diferente, e aí a tal questão de nós somos muito mais do que mera forma de pensar ou mera forma de estar. Nós temos o tal campo energético que eu acho que se sente muito mais inato na reação de animais. Na nossa, se calhar, não temos a consciência, porque é a tal questão de repulsa ou não nos sentirmos confortáveis em algumas situações, não nos sentirmos confortáveis com algumas pessoas e nem questionarmos o porquê. Ou porque alguém já disse alguma coisa e depois a gente parece que já está de pé atrás, ou então aquela sensação do feeling, não é? Não estou aí, não me revejo. Agora, a questão de realidades diferentes e pensarmos nesta infinita panóplia de realidades, quando falamos em realidades e estarmos a falar só no eu, enquanto pessoa, e afastar toda a realidade do que é os outros seres vivos, é que se todos os seres vivos tiverem uma realidade, isto é pensarmos que não há como tirar este conceito de que há um infinito de possibilidades que nós não vemos, que nós temos quase como palas, que só vemos os que são iguais a nós. Mas isto é importante, ver os que são iguais a nós, porque quando nós vemos esta questão de ver os semelhantes a nós, é quando nós estamos focados numa coisa, nós vermos só aquilo, não é? Imagina a tal situação de quando eu estou grávida, parece que toda a gente engravidou. Quando eu tenho um carrinho de bebê, parece que toda a gente tem carrinhos de bebê. Quando eu comprei um carro, eu adorei aquele carro e de repente toda a gente tem um carro igual e toda a gente passa na rua com o carro igual. Não é que isso tenha acontecido, mas é que a nossa realidade passou a estar com aquele foco, não é? E no ponto de nós estarmos com a realidade
o nosso foco estar naquela coisa ou naquele momento, não é? Porque quando estamos grávidas é um momento. São 9 meses, mas é uma fase. A forma como vemos a realidade detorpe naquele patamar de tudo é como eu estou a ver. E aí entramos na tal bola de perceber que tudo é igual e que não vemos a realidade do outro. Portanto, voltando atrás. O mundo tem uma infinita panóplia de realidades. Quando nós achamos que a nossa realidade tem de ser igual à do outro, estamos a errar e não há como dizer que a realidade que eu vivo tem parecença a não ser por coisas que eu tenho como foco. A parecença que eu tenho com a tua é o foco que tenho. Nesta questão de foco, é engraçado porque lá está, nós vamos procurando as coisas por etapas, imaginando a situação da grávida, imaginando que nós estamos grávidas, nós vamos procurar as coisas que têm a ver com a gravidez e logo então, quem é que está a olhar para as coisas de gravidez? Quem está grávida. Então não temos como fugir desta questão. Não temos como tirar a parte de quando eu estou focada numa situação, eu só vou ver pessoas que estejam interessadas na mesma situação. Isso é trazer proximidade, mas nós precisamos dessa proximidade. Nós somos seres humanos e precisamos de uma comunidade. Então, isso é importante, termos essa consciência. Mas torná-la só essa a realidade, isso é errado. Porque nós, ao tornarmos só isso uma realidade, estamos na coletividade. Então, não estamos a ser quem somos, estamos simplesmente a agradar aos outros para fazermos parte do grupo. E isso é o coletivo, que é a normalidade, a tal situação de normalidade, e não estamos a ser quem somos. O que nós queremos é comunidade, sermos aceitos no grupo onde estivermos inseridos. E a comunidade tem proximidade de ideais, sim, claro, tem que ser, não é? Porque é uma linguagem própria, a maneira de nós funcionarmos que é diferente, aproxima-nos, mas ao mesmo tempo tem focos e tem maneiras de funcionar diferente perante os focos. Os focos são o foco comum, mas tem maneira de funcionar diferente perante as atitudes. Deixa-me ver aqui um comentário que eu tenho da Susana. Susana estava a dizer que os gatos têm hipersensibilidade mesmo, mas isso é claro. Eu vejo nos meus gatos, é mesmo brutal. E tem a capacidade de ajustarem através de grande quantidade de quartzo que têm no seu sangue. E eles têm uma percepção além do físico muito mais amplificada. Sim, sem dúvida. E esse é o campo da atração a manifestar-se através da ressonância total. A questão da ressonância que está sempre constante, não é? Nós atraímos, isto é uma constante. E eu acho, literalmente, que os gatos e nós também temos essa atração. Nós não é qualquer gato que quer ficar connosco e não é qualquer gato que surge na nossa vida. Isto é assim, eu já tive alguns gatos e alguns vêm e vão e outros vêm, ficam e têm características diferentes mediante as fases de vida que estamos diferentes. E há gatos que, atenção, eu tenho dois, um é muito agarrado e o outro não é. Agarrado no sentido de proximidade. Sabe quando vocês têm aquela ideia do gato que vive sozinho, anda independente? Pronto, isso é um tipo de gato. Depois tem aquele gato que se enrosca nas pernas, anda sempre de volta. Pronto. Eu tenho dois gatos. Eu nunca tinha tido um gato desse de enrosca das pernas. Eu também não tenho, porque o gato que eu tenho é tipo cão. Eu digo assim, anda aqui, e ele vem comigo. Eu vou ali, e ele vem também. Então, eu tenho um gato que anda enganado na vida, porque acredita que é um cão. Estou a brincar. Ele não é, nem acha que é. Aliás, tem muito personalidade de gato, mas ele funciona muito. É um tipo de gato que é muito afetuoso nesta proximidade de lealdade. Quer mostrar sempre constante lealdade. A outra não, é muito independente. Ela vem ter comigo, demonstra carinho à distância, faz mimos à distância, ela não toca, inclina.
e passa. Mas é claro que há momentos mais tensos em que um gato surge. Há momentos mais afetuosos em termos de proximidade com pessoas negativas, em que os gatos se colocam à distância a observar e não se aproximam, mas mantêm-se na distância. E isso é fantástico. Eu acho que é daquelas coisas que, sem dúvida, os animais conseguem trazer para nós, se nós estivermos atentos, não é? Lá está, é tal questão de estarmos atentos ou não a tudo o que rodeia e a tudo o que traz como proximidade. Mas, voltando um bocadinho atrás, é aquela coisa de nós olharmos para as realidades, vermos o infinito de possibilidades que existem e não olharmos como controladores ou como querer controlar a realidade que achamos ser a certa, porque é nossa, porque é assim que funciona, é assim que tem que ser, porque não é. E depois acharmos que o que os outros nos dizem é exatamente igual. Eu acho que refletir, observar muito, refletir muito, entrar no tal mundo da loucura que eu dizia outro dia, também numa destas conversas. Entrar no mundo da loucura, fazer referência e questionar, aprofundar, querer saber é muito importante. Porque eu vou contar uma história, se calhar assimila mais rápido. Eu outro dia li um texto que me ficou marcado. E então era assim. Certo dia, um viajante decidiu dar a volta ao mundo e participar em diferentes experiências dentro da própria população. Então andou, caminhou e à entrada de uma vila tinha um velho sentado numa pedra. Estava ali perto um gado, portanto ele deduziu que ele seria pastor da aldeia. E antes de entrar na vila, ele tinha decidido fazer a volta ao mundo, fazer uma vivência de experiências em vilas diferentes, e ele queria experimentar diferentes situações sem nada, ou seja, ele levava o mínimo e o que ele ia carregar seria a experiência de vida. E ele simpaticamente aproxima-se do senhor e questiona: olá, boa tarde e tal. E o senhor diz: então, boa tarde, o que deseja? Ele: olha, sou viajante e eu ando a fazer visitas por diferentes terras e eu gostava de saber, eu ando muito desiludido com a vida, a minha terra era uma terra, as pessoas odiavam-se, andavam sempre a criticar-se e eu não gosto daquilo, eu ando à procura da terra ideal, quero conhecer pessoas diferentes, perceber como é que a coisa funciona. E então ele pergunta-lhe assim: ok, e que você acha que estas pessoas são como? Assim, eu vinha-lhe perguntar isso mesmo, como é que as pessoas desta aldeia são, se são simpáticas, se não são, porque eu queria experimentar, conhecer pessoas diferentes, não queria andar sempre nesta coisa do negativo. E então ele virou-se para ele e disse assim: as pessoas desta aldeia serão como tu queres que sejam. Se tu quiseres que elas sejam simpáticas, elas serão. Se tu não quiseres que elas sejam, elas não serão. E ele ficou a olhar para ele e sem saber muito bem, assim, eu acho que elas vão ser simpáticas. Assim, se tu quiseres que sim, sim. Esta história demonstra esta mesma questão de nós projetarmos aquilo que nós queremos e de nós termos esta idealização do que é a realidade. O não sermos aquilo que nós não queremos não é pensar no eu não quero isto, é antes projetar o que queremos. Ele não quer viver na aldeia, mas se vai com o pé atrás, não quer viver na aldeia com pessoas negativas, mas se ele vai na perspectiva de se calhar elas são, se calhar elas, então ele já está a projetar que aquelas pessoas poderão ser, e se elas puderem ser, elas passam a ser. O irmos sem medo e a entregar naquilo que nós queremos, não é? Que nós queremos que aconteçam, porque eu vou ali e eu vou encontrar um lugar no estacionamento. Quantas vezes já não aconteceu? Sim, isto hoje o dia vai ser assim, eu vou chegar lá e vou encontrar o estacionamento logo à curva.
a gente já está a projetar. A gente chega lá, isso não foi nesta curva, enganei-me na curva. Mas não sai da mente o lugar no estacionamento e está lá, não é? A gente consegue. E encontrar ou não realidades que sejam aquilo que nós queremos está na capacidade de nós visualizarmos e desejarmos, entregarmos aquilo que queremos. Funciona tudo dentro, não é? Dentro para fora. E o não nestas coisas é muito mau. Quando nós dizemos não quero, o universo entende só que queres. Ele não reconhece a palavra não, porque não há impossíveis. E se não há impossíveis, o não desaparece logo. Porque tudo é possível. E assim sendo, as realidades diferentes tornam-se sempre impossibilidades positivas, em experiências positivas, não é? Porque é nós termos a capacidade de fazermos a nossa realidade acontecer como queremos. As coisas até podem surgir sem nós querermos, não é? Porque a zanga acontece com alguém, uma palavra torta, um momento de irritação. Mas aí é nós termos a capacidade de perceber que precisamos reequilibrar aqui o sistema. Porque claro que há momentos em que nós nos vamos chatear, é claro que há momentos que nós não vamos estar de acordo com todas as pessoas. E está tudo bem, porque é isso mesmo, nós somos esta bipolaridade constante. Esta coisa de às vezes ouvirmos falar do yin e do yang e acharmos que, ok, tudo é positivo e negativo, eu tenho que estar no neutro. É mentira, nós somos feitos de átomos, não é? Então temos logo ali a possibilidade de sermos positivos, negativos ou neutros. E se assim é, nós podemos querer ficar para o lado positivo e carregar as pilhas para o lado positivo, ou então permitirmos-nos sempre estar ali no negativo, com o pé atrás, perante as possibilidades e nas experiências não termos a vivência que seja necessária. Não há. Eu acho que o importante é mesmo sermos loucos e permitirmos-nos questionar e acreditar e estarmos sempre com aquela coisa de as crianças são as mais puras, porque elas não têm ainda todos estes conceitos, todo isto enfiado na cabeça, tem que ser assim. E a elas é-lhes permitido ser o louco que nós não somos, não é? Ela é-lhes permitido às crianças poderem responder assim ou poderem responder assado. Pronto, é criança, ainda não tem muita consciência. Se calhar se nós fôssemos mais assim, se nós pudéssemos responder mais e refletir mais sobre as respostas que damos, porque também não. Uma coisa que acontece muito é tu tens que responder como querem que tu respondas e é tudo tão rápido que tu não te dão tempo para refletir sobre aquilo que tu fazes. Então agora esta realidade última, que é tudo para ontem e que é tudo para anteontem, é uma coisa maluca, em que nós ficamos mesmo sem a possibilidade de nós achamos que não temos a possibilidade de alterar nada. Aqui o coronavírus veio trazer um bocadinho essa diferença, não é? Que obrigou-nos a parar e olhar para as coisas e pensar, ou entrar em crise, naquela coisa de ai meu Deus, a minha vida agora, como é que vai ser? Ou então começar a questionar se nos atos que nós estávamos a fazer, se era realmente a melhor coisa que estávamos a fazer, se eram as opções que nos fazem felizes. Isto sim é das coisas principais, percebermos se estamos a ser felizes. Há uns tempos eu dizia, se em cada dia da quarentena nós pudéssemos ser 10% mais felizes, né? 10% melhores, nós saímos da quarentena muito mais felizes, muito mais realizados. Porque não há uma forma de fazer correto, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu tempo, não é? Há sempre a história da lebre e a história da tartaruga. E a corrida era a mesma. E fora os outros concorrentes que estavam, não é? Alguns na corrida. Por isso, há quem tenha muita folia de início e depois até abranda e relaxa e até se deixa ficar para trás. E há aqueles que vão devagar e vão andando, vão certinho, a coisa vai, mas vai lenta. E não há um caminho que tenha de ser exatamente. Mas
que nós devemos sim ponderar mais, refletir mais naquilo que nós sentimos, naquilo que nós dizemos, não acharmos que o nosso foco é único e que só assim funciona, mas acreditarmos que há mais possibilidades, que as realidades vão muito mais além do que possamos pensar ou daquilo que possamos ver no momento, não é? Não há um momento de tudo ser igual, porque a vida muda e é claro que as realidades são diferentes, não há como ser igual hoje e ser igual ontem. É aquela questão de voltar no tempo atrás. Eu não sou quem era há um ano. E eu não sou quem eu era há 10 anos atrás. Olá, Susana, bom dia! Por isso, quando pensarmos mais vezes na realidade do outro, é na realidade do outro mundo, é na possibilidade de sermos e de conseguirmos, que há muitas formas de conseguir, muitas maneiras de ver, muitas maneiras de ser, de dar resposta, não é? Àquilo que nos é colocado à frente, e isso muda. Muda com as experiências que temos, muda com tudo o que vamos fazendo. E o importante é não julgarmos o que se passa com os nossos olhos. E isso é muito difícil, principalmente quando são coisas trágicas, não é? Por exemplo, estes últimos dias temos visto o caso daquela menina que foi assassinada pelo pai e choca toda a gente, não é? Choca toda a gente. E é muito difícil quando estamos numa situação que choca, não julgar e dar logo a opinião de como devia fazer, não é? Devia morrer, devia morrer como ela, devia não sei o quê. Perdão. Aqui a ideia de julgar é dizermos o que nós achávamos que era o correto fazer. Quando eu digo julgar é mediante a nossa realidade, não é? Porque nós achamos que deve ser feito mediante aquilo que é a nossa realidade. Se nós vemos a questão de morrer assim, é assim. Se calhar, noutro país como a Turquia ou para lá, para os países mais árabes, a visão seria, pronto, olha, devia-se cortar um dedo, devia-se cortar a língua, devia-se cortar, não sei, uma mão, ir por partes, não era matar. Então, quando nós julgamos é perante aquilo que nós achamos que é o certo e aí podemos ver em vários países a questão do domínio até ainda da mulher, o quanto é diferente. Ainda, não é? Ainda não vai e ainda não faz tudo o que quer em diferentes países. Aliás, há pouco tempo quebrou-se, não sei qual foi o país, foi no Quênia, a questão da mutilação genital, e ainda tinham, e a Amnistia Internacional tem trabalhado imenso isso, não é? A questão de nós tentarmos criar um maior respeito pelo ser humano e nós não julgarmos tanto porque não conhecemos a realidade do outro e nós conseguirmos distanciar-nos da nossa realidade e olhar para a realidade do outro com respeito, porque é outra realidade, é um mundo que não é o meu, não é? A minha realidade está aqui, ou está aqui, não é? Porque o corpo inteiro tem vibração, tem energia, e então nós só demonstramos fisicamente aquilo que nós temos internamente. É a tal história que eu digo, nós somos uma alma num corpo e não um corpo numa alma. Não é um corpo que tem uma alma. Nós somos alma num corpo. O corpo algum dia deixará de funcionar e fica aí. A alma continua e vai para outro campo. Por isso, esta questão de nós pensarmos que a nossa realidade é a realidade de todos, não é. Aquilo que nós achamos que é o nosso correto, não é para todos. Nós não sabemos a história do outro, nós não sabemos o que se passou com o outro e olharmos para tudo como nós vemos é reduzir imenso a possibilidade que existe no mundo, de tudo,
respeitar o ser humano, respeitar o ser vivo, porque todo ele tem experiências, não é? Todo ele tem emoções e todo ele vibra, não é? Vibra naquilo que nós construímos como energia. Então, é muito importante respeitarmos um todo. O planeta em si é preciso respeitar. Então, vamos começar pelo que nos é mais próximo. O que nos é mais próximo é o ser humano. É muito mais fácil nós começarmos pelo que é mais próximo. Ou não. Não é? Se calhar é mais difícil. É mais fácil. E aqui é a tal questão enganatória. O que seria mais fácil era nós respeitarmos o que nos é próximo. Mas não é. Porque é aí que nós vemos os defeitos. Porque é mais fácil nós sermos muito mais próximos e respeitadores de um animal de estimação, por exemplo. E aí nós olharmos e dizermos que e tal, porque o meu cãozinho e é como um filho, ele é mais que o meu filho. Não pode ser mais do que é um filho, não é? Porque um filho é uma parte de nós, fisicamente, mas que acarreta muito simbolismo, muita emoção nossa, muita vivência nossa, claro que sim, claro, faz parte de nós também o cão, mas a dificuldade de nós respeitarmos o próximo, o outro ser humano, é esta dificuldade que temos em lidar com realidades diferentes. É só isso. Porque um animal, por mais que tenha emoções, por mais que tenha sentimentos e vibrações diferentes ou próximas da nossa, acaba por ser sempre mais simples, porque não comunica igual. Porque se um cão falasse para nós, como nós falamos para as pessoas, se calhar nós íamos ouvir aquilo que não queremos. Porque ele pode ser submisso em determinadas situações, mas sem dúvida que não iria gostar de muita coisa que a gente faz. E depois ele está ali e não gosta, mas só faz aquele não está ali fogo, és uma chata, porque estás assim, porque fazes assim. Então eu acho que a maior parte da questão de sermos respeitadores da realidade do outro é respeitarmos o ser humano, respeitarmos o outro ser que está à nossa frente. E claro que inclui os animais, claro que inclui as plantas, são seres vivos, mas principalmente o que nos é semelhante, porque o que nos é semelhante traz a realidade que nós também precisamos de trabalhar em nós. Mas isso, se calhar, já é tema para outra conversa, por isso... Por hoje vou ficar por aqui. Espero que consigam aceitar a vossa realidade e respeitar a do outro. E vemo-nos para a semana noutra conversa louca. Por isso, beijinhos, alô a todos. Até à próxima. Unter anderem Bodenbau. Revolutionär.